Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Então hoje vamos ver mais um vídeo sobre perímetro de um círculo, que também é conhecido como o comprimento de uma circunferência ou comprimento do contorno de uma figura. De um círculo, como é que eu vou achar o perímetro do círculo? Se eu falar perímetro ou falar comprimento da circunferência, é a mesma coisa. Tanto que na fórmula desse perímetro do círculo aparece um C na frente, que é o comprimento da circunferência. O quanto mede o contorno do círculo. E temos duas fórmulas para isso. Essas duas fórmulas, elas são assim, ó, comprimento ou perímetro igual a 2 vezes o π, número π, vezes o raio. Ou o comprimento igual ao diâmetro vezes o π. Eu posso usar qualquer uma das duas, sabendo um dos valores, ou o raio ou o diâmetro. Vamos ver isso aqui então. Olha só, num círculo, no meio até a extremidade é chamada de raio, igual o raio que tem na roda da bicicleta. Do meio até a extremidade temos o raio. E se nós juntarmos dois raios, um de cada lado, se torna o valor do diâmetro. De uma extremidade até a outra, tudo isso vai ser o diâmetro. Só até a metade é o raio. Tá? Então, se o raio mede 5, o diâmetro vai ser 2 raios. 5 mais 5, 10. Então, o diâmetro vai ser o dobro do raio. Sempre é assim. E automaticamente, o raio é a metade do diâmetro. Se eu tenho diâmetro, eu vou saber o raio. Se eu tenho raio, eu vou saber o diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Então, nós sabendo disso, nós podemos usar qualquer uma das fórmulas. Por exemplo, se eu souber assim, ó, se o raio mede 6, se na pergunta fala assim, ó, o raio mede 6, quanto mede o seu comprimento da circunferência, sabendo que o raio é 6? Se o raio é 6, o diâmetro é o dobro. Então, o diâmetro vai ser 12. É automático, né? Então, se eu tenho raio e tenho diâmetro, eu posso escolher a forma. Se eu escolher essa, é o comprimento da circunferência igual a 2 vezes o π. Quanto vale π? O π vale 3,14, 15, 92, 65 e assim continua. Em algumas perguntas vai aparecer, use o π como 3,14. Aí tem que colocar o 3,14. Algumas perguntas podem aparecer, use o π como 3,1. Aí troca por 3,1. Cada pergunta vai ser diferente. Ou até vai ter perguntas para nem trocar o π. Deixa o π sozinho. Deixa o π, como símbolo. Como se fosse um x. Vamos lá, vamos trocar por 3,14 então. O π eu vou trocar por 3,14 vezes o raio. O raio é 6. O 2 é da fórmula, o π é 3,14 e o raio é 6. Resolvendo isso, 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 3,14 dá 37,68. Se isso é metros, fica metros, né? Isso é o comprimento da circunferência. Ah, mas se no exercício não fala nada para trocar o π, ou se a professora vai deixar eu não trocar o π, vamos colocar ou. Para quem não trocar o π, vai ficar somente 2 vezes o π vezes 6. Isso é de acordo com a professora, de acordo com a pergunta, de acordo com onde você está. Pode acontecer assim, ó, de você não trocar o π por nada. Deixa o símbolo π. Aí é só fazer 2 vezes 6, que é 12 π metros. O 12 π metros é a mesma coisa que 37,68. É a mesma coisa. Esta é a fórmula e esta na primeira. Mas se quisesse usar a segunda fórmula, vamos colocar ou aqui. Usando a segunda fórmula, é o comprimento igual. O diâmetro é 12. 12 vezes π.
igual, né? Então eu posso usar essa fórmula ou essa fórmula aqui, ó. Tanto faz, tá? Aí deste para este, vocês escolhem. Aqui eu não troquei o π, mas se fosse trocar, era só fazer 12 vezes 3,14. Multiplica, que tem que dar também 37,68 metros de comprimento. É o quanto mede ao redor do círculo. Tá bom? Agora, se eu tenho o comprimento da circunferência, eu tenho quanto mede ao redor. Para mim achar o raio ou o diâmetro, eu uso uma das fórmulas. Tanto faz, eu posso escolher também, mas também aí depende da pergunta. Mas eu posso achar um valor, um dos dois, e fazer a relação deles, porque um é o dobro do outro. Então eu posso escolher qual fórmula eu vou usar. Se eu escolher essa fórmula aqui, eu vou achar o raio. Se eu escolher essa aqui, eu vou achar o diâmetro. Então, vamos fazer isso aqui que eu acho que é mais fácil. Vamos achar o diâmetro. Então, o comprimento, o valor do C, esse C aqui, vale 43,4. Então, no lugar dele, eu vou trocar 43,4. Igual. Diâmetro, eu não sei. Vezes o π. Se não trocar por π, não tem como resolver essa conta aqui, tá? Porque aqui eu teria que trocar por π para poder dividir aqui. Então, vamos dividir isso. Vamos trocar aqui por 3,14. Como aqui está multiplicando, vai passar dividindo. 43,4 divide por 3,14. Como estava multiplicando o diâmetro, passou para cá, dividindo. Dividindo esse valor por esse, eu vou achar 13,82 aproximadamente. Esse é o valor do diâmetro, isso é em metros. Se nós achamos o diâmetro e pede também o raio, para mim achar o raio, eu uso essa fórmula aqui. Mas nós também sabemos que o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu sei o diâmetro, o raio vai ser a metade. Metade 13,82. Isso vai dar 6,91, aproximadamente também. Então, se nós temos o diâmetro, a metade é o raio. Se nós temos o raio, o dobro vai ser o diâmetro, tá? O comprimento é dado e eu consigo calcular o diâmetro e o raio a partir de uma das fórmulas. Podem sempre escolher a fórmula, tá? Não tenha, eu tenho que usar essa ou aquela. Vocês que escolhem. E achando um, eu consigo achar o outro valor, ok? Se gostou, dá o seu curtir aí e te inscreve no canal.